perdoe os nossos pecados. Irmãos e irmãs, mais um domingo cujo tema da liturgia é a oração. Domingo passado, quem se lembra da viúva, era uma oração de súplica. Hoje nós temos uma oração humilde, simples, até com poucas palavras, mas com uma grande confiança. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico, um livro que nossos irmãos protestantes não têm em sua Bíblia. Ele fala de um juiz. Segunda leitura também tem a palavra juiz. Ele diz que esse juiz, que para nós é Deus, não faz discriminação de pessoas. Para esse juiz, as pessoas, todas as pessoas, ele escuta. E ele diz assim: ele não é parcial, em prejuízo do pobre, ele escuta as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão e da viúva. O povo da Bíblia, o órfão, a viúva e o estrangeiro, são as pessoas mais frágeis daquela época. Hoje nós temos uma outra realidade, e ele está dizendo que com essas pessoas mais frágeis, ele não despreza as suas súplicas, nem quando eles desabafam as suas mágoas. Quem serve a Deus como ele será acolhido. Quem serve a Deus, as suas súplicas subirão até as nuvens. Olha que bonita essa imagem. Aquele que serve, as suas súplicas chegarão até as nuvens, ou seja, até o mais alto. E depois ele diz assim: as suas súplicas subirão até as nuvens, e as preces do humilde atravessará as nuvens. Quem é o humilde do Evangelho? Nós estamos aqui na primeira leitura, para a gente ver como que essa leitura já vai fazendo o caminho para a gente chegar no Evangelho, né? Então a prece de um humilde, ela atravessa as nuvens, ela chega até o coração desse juiz bondoso que é Deus. A prece de um soberbo não chega. Dá uma olhadinha na capa do seu folheto, na foto que a liturgia trouxe hoje para nós, né? Um está acima do outro. Esse de trás, ele reza em pé, o outro reza de joelhos, porque diante do Senhor nós nos prostramos. O outro está com o olho bem aberto, né? Parece que vê tudo. O de baixo fecha os olhos, não se sente digno de estar na presença do Senhor. Esse de pé, portanto, tem uma oração prepotente, fala de si. O de baixo é humilde na sua oração. Então essa foto ajuda a ilustrar o que o Evangelho vai falar para nós. Segunda leitura de Paulo a Timóteo, nós já estamos ouvindo essa leitura há um bom tempo, né? Nós já estamos praticamente especialistas em Timóteo. Ele diz assim, São Paulo, na leitura de hoje: Paulo aqui já está perto na hora de morrer. É alguém que vai chegando no final da vida
e tenha plena consciência do caminho que está trilhando, tenha plena consciência que está seguindo a Deus, que está no caminho certo, e não tem medo de falar o que acredita. E ele fala assim para nós: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. Quem de nós tem essa maturidade espiritual que já pode dizer: olha, eu já fiz o meu caminho certo, está reservada para mim esta coroa que o justo juiz me dará? Oxalá que a gente possa chegar no final da nossa vida com esta maturidade espiritual. Não é para isso que nós estamos aqui? Não é para isso que nós estamos caminhando? Combati o bom combate. Olha, os combates que aparecem na sua vida, toma cuidado, porque não é desgraça, é um bom combate. É com ele que você vai crescer na sua maturidade espiritual. Se você não tivesse nada para combater, você seria um mimado espiritualmente, você não iria crescer nas dificuldades que viriam depois. O combate aqui, Paulo está chamando de um bom combate, porque é um combate que nós vamos vencer, porque quem combate conosco é Deus. Completei a corrida. Nós não precisamos chegar juntos. Talvez um vai chegar ali, avançou um pouquinho mais na fé, o outro talvez rezou um pouquinho mais. O que nós não podemos é ficar para trás, e nem parado, que é o pior, mas completar a corrida. Talvez o seu tempo de conversão não é o mesmo que aquele outro, porém o processo ele é contínuo. Desde o que foi batizado hoje até o Papa Leão XIV, todos nós até o último dia da vida temos que nos converter em alguma coisa, temos que continuar nessa corrida até completar. Guardei a fé, parece a coisa mais insignificante dessas três. Nos dias de hoje, talvez é a mais difícil. Guardar a fé católica. Quantas pessoas que trocam a fé católica por qualquer coisa, são mais devotas com alguns da internet do que o Papa, do que a igreja. Dá mais voz em tantas vozes que não estão em comunhão conosco do que a voz da própria igreja. Guardar a fé católica, que para nós é um tesouro precioso, é um grande desafio. Nós professamos a fé daqui a pouco no credo do que nós acreditamos, está aqui contida nesta oração. Então guardar a fé também é um sinal de santidade. Nós não podemos trocar a nossa fé por outra, ser ludibriados por outra. Nossa fé está aqui, é questão de viver, de aprofundar e até mesmo de estudar. No Evangelho de hoje, de São Lucas, ele continua falando sobre a oração. Vocês lembram domingo passado como a gente dizia, qual é o objetivo desta parábola? A história de hoje também tem um objetivo. A gente tem que entender por que Jesus está contando ela.
Para quê? Está contando para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então é para eles que eles estão contando. Para quem confia, eu confio na minha justiça. É como alguém que dissesse: eu salvo por mim mesmo, e ainda desprezava os outros. Então Jesus está percebendo esta realidade. Aí ele vai contar a parábola. Tinha 2 homens, os 2 subiram ao templo para rezar. O templo aqui pode ser o de Jerusalém, porque Jerusalém é uma subida até chegar lá. O céu também é uma subida, não como a gente pensa, né? Como uma rua que tem que subir, não é assim, mas é uma subida espiritual, é uma subida que nós vamos fazendo, né? Com santidade, mais santidade, conversão, mais santidade, cai, confessa, santidade, vai crescendo. Os 2 foram no templo. Olha como aqui está se valorizando o templo como um lugar privilegiado de oração. Os 2 então foram no templo. É claro que a nossa oração em casa, ela é importante, na rua, aonde quer que você esteja, mas o templo, aqui hoje chamado de igreja, é o lugar privilegiado da oração. O primeiro que foi rezar era um fariseu, o outro era um cobrador de impostos. Então, fariseu é um grupo religioso e eles se consideram separados dos outros. Separados aqui é quase um santo, né? Eu sou santo, então eu não me misturo com os outros que não são. Para quem Jesus está contando a parábola? Para quem despreza os outros. O outro grupo, outra pessoa que vai rezar, é um cobrador de impostos, ou chamado de publicano, é um pecador público. Nós não estamos defendendo o que faz o publicano, o que faz o cobrador de impostos, que muitas vezes cobravam a mais os impostos para ficar com uma parte para eles. Então caixa 2 já tem, faz muito tempo. Então nós não estamos legitimando esse tipo de comportamento que era comum, mas a pessoa que está rezando. O primeiro, então, o fariseu rezou assim, lá na frente, de pé, rezava a Deus: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros. Olha, eu não sou nem como aquele cobrador de impostos. É igual muita gente que vai confessar, né? Fala tudo do outro e não fala nada de si. Porque meu marido é assim, o meu filho é assim, no meu trabalho é assim. Aí chega no fim da confissão, não falou um pecado de si, contou da vida de todo mundo, como se a pessoa fosse o santo do santo, né? O padre quase que joelha no fim da confissão, porque parece que ele está diante de um Deus ou de uma deusa. Olha a oração. Você acha que esse tipo de oração vai chegar nas nuvens do céu? Não chega nem no teto da igreja. Então, se você está rezando assim, meu irmão, começa a rezar diferente, que a nossa oração tem que chegar no céu.
Olha, ele ainda diz que ele agradece a Deus, porque ele não é como o outro, né? Como o outro, e aí vai julgando, né? Como o outro que é assim, assim, assim. Ele já está pecando, o pecado do julgamento, que mesmo que a gente julgue alguém que é assim, nós não sabemos o que passa na vida dela, no coração dele. E ainda, agora ele vai falar das virtudes dele. Nossa, isso é o que mais aparece. Eu jejuo 2 vezes por semana. Então aquela pessoa que precisa dizer para os outros, né? O que Jesus fala na quaresma para nós? Você lembra? Quando você jejuar, lava o rosto, fica com o rosto bonito. Se for preciso, passa uma maquiagem, para ninguém ver que você está fazendo jejum. Esse aqui não. Ah, eu jejuo 2 vezes por semana. Ué, está tão pesado para você fazer jejum? Não faça. Jejum é para me crescer espiritualmente. Dá vontade de dizer assim, né? Ah, eu jejuo 2 vezes, né? Mas as outras 5 é macarronada, é arrozada, é farofada, né? Os outros 5 eu preciso até tomar um engolve depois. Dou o dízimo de toda a minha renda, né? Oh, que religioso bonito, né? Oxalá que todo mundo fosse assim. Essa é a oração dele. Agora é a oração do cobrador de impostos, aquele que na sociedade era o pecador. O outro que rezou assim era o santo naquela sociedade. O cobrador de impostos não conseguiu chegar aqui na frente, ficou lá no fundo. A oração dele foi lá atrás, à distância. Nem sequer atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, sinal de acusação. Nós não fazemos isso em um dos atos penitenciais, né? Agora eu pergunto para você, como você, um bom católico, que vem na missa todo domingo, né? Vocês que já estão aqui servindo o altar, né? Mais alto, como que você pode ajudar alguém que não se sente digno de aproximar-se do altar, de aproximar-se do Senhor Deus? Essa talvez é uma missão tua, de ajudar quem se sente assim, de chegar mais perto daquele que na primeira leitura falou que não despreza e que escuta com maior cuidado a oração das pessoas que são menos valorizadas. Batia no peito dizendo assim, olha como a oração dele foi curta, a outra foi tão grande. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ponto. Olha a oração dele, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. 3 palavrinhas, 3 pequenas frases. Não precisou falar de si, de se elogiar, pelo contrário, se acusou, está pedindo piedade. Esta oração atravessou as nuvens, subiu ao coração do Pai, que as nossas também possam chegar. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.